Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9 a 13. Amém. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos como parte da sua igreja em Cabo Frio. Obrigado pelos santos aqui. Depois de tanto tempo revermos e vermos que os seus filhos continuam andando na verdade. Que a graça, a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre nós nessa noite. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que assuma a liderança, o governo, assuma tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Dispensa-se a nós nessa noite, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, ele é muito peculiar. E quando a gente fala de Evangelho, a noção que a gente precisa ter é que o Evangelho é uma boa notícia. Bom rever. O Evangelho é uma notícia boa. Então, no Novo Testamento, há 4 evangelhos para definir a pessoa do Senhor. Então, esse aqui é o primeiro evangelho. E o primeiro evangelho, ele mostra o Senhor num aspecto muito gracioso. Aqui o Senhor é apresentado como o rei do reino dos céus. A pessoa de Cristo, ele é aquele que rege, aquele que governa, aquele que estabelece, aquele que faz, aquele que fala, aquele que tem a prioridade e a primazia. Ele é o rei, amém, irmãos? Ele é o rei sobre todas as coisas. Segundo o Evangelho, aponta para a pessoa de Jesus numa declaração humilhante, apontando que o nosso Senhor, ele é o rei servo, que veio dar a sua vida em resgate de muitos. E Marcos chega a dizer que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Martin Lloyd Jones diz que este evangelho de Marcos é o evangelho do servo sofredor. Que experiência vermos a pessoa de Jesus como aquele que, assim como nós, na semelhança do Filho de Deus, nós também assumimos a cruz, assumimos as perdas, assumimos todas as coisas por amor a Ele. Terceiro evangelho é o evangelho de Lucas, que aponta para aquela questão que muito deixa o nosso coração aflito, cansado, que não conseguimos ser perfeito. Embora o Antigo Testamento Deus fale, ande Abraão na minha presença e ser perfeito, mas quando olhamos para nós, vemos fracassos, vontade de desistir. Hoje, descobri um irmão com um ministério muito belo na palavra essa semana, e ele falou da vontade de ir embora, pelas nossas imperfeições, nossa incapacidade. Mas em Lucas, ele se coloca em nosso lugar como o homem
perfeito. Ser perfeito é estar em Jesus. Em Cristo nós somos perfeitos. É na pessoa de Jesus, é nele que está a perfeição. Mas quando nós olhamos para o quarto evangelho, nosso coração vibra, nosso coração se alegra, pois João começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. É o evangelho que apresenta Jesus plenamente como o homem-Deus, esse Deus-Rei, esse Deus-Servo, esse Deus-Homem que se encarna, se torna homem. E aí nós entramos logo nesse princípio de encarnação, a doutrina da encarnação. Logo em Mateus capítulo 1, versículo 18, o anjo aparece a Maria. E assim olha para aquela jovem em Belém e diz para ela que ela era uma menina muito feliz, bem-aventurada. Você é uma menina Macários, você é uma menina muito feliz. E dá-lhe uma promessa que dela nasceria um. E ela era uma virgem. De fato, ali está implícita em Mateus 1,18, a doutrina da virgindade de Maria. Jesus tem que nascer de uma virgem. E ela fica abalada: eu nunca tive relacionamento. E o anjo diz para ela: o poder do Altíssimo te envolverá. Que lindo, né, irmãos? A promessa de Mateus começa com o nascimento encarnacional do Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. É Deus mesmo, aquele Deus do Antigo Testamento que passeava no jardim, que na viração do dia estava ali. Aquele mesmo Deus que depois da queda, ele quer estar se relacionando com o homem, e ele dá uma visão a Moisés, que ele deveria construir um tabernáculo para que no meio do povo ele estivesse. É aquele mesmo Deus que através de Davi, que não pode edificar o templo, ele diz que o seu filho edificaria o templo. É aquele mesmo Deus que queria estar no meio do seu povo. Agora temos Deus se encarnando. João 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz: e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. Aquele Deus eterno. Quem veio foi Deus mesmo, irmãos. Paulo diz aos Coríntios: Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. É nele. João 18. Era ele mesmo. O Pai. Diz que, lindamente, João diz que ninguém jamais viu a Deus até Cristo se encarnar. Amém? Até se Cristo se encarnar, Deus ia no jardim e saía. Depois da queda, Deus ia lá, foi lá e redimiu Adão e Eva. Na destruição de Sodoma e Gomorra, o Deus triuno veio, 3 homens, 3 anjos, numa forma teofânica. Veio o Pai, veio o Filho, veio o Espírito Santo, na destruição de Sodoma, cheio de amor e misericórdia, para salvar aquele único homem, que era Ló. Deus é maravilhoso, irmãos. E agora, depois de toda a história de fracasso do homem, de Gênesis a Malaquias, o Evangelho de Mateus apresenta o Filho de Deus encarnado. Agora vem Jesus. E diz o anjo para ela, o nome dele vai ser... Qual é o nome do menino? Emanuel. Traduz, irmãos, Emanuel. O que é Emanuel?
É Deus, irmãos. É Deus encarnado, é Deus vivendo, é Deus se movendo, é Deus estabelecido. Tudo que a gente precisa a partir de então, agora é ter um encontro pessoal com Ele. A nossa vida é para Cristo, a centralidade é Cristo, a nossa vida é em Cristo, estamos em Cristo, vivemos para Cristo e se morrermos estaremos com Cristo. O céu sem Cristo não é céu, tudo é Cristo. Sem Cristo não tem mensagem. Por isso que o capítulo 2 é que os reis magos, guiados por uma estrela, eles descobrem que na cidade de Belém nasceu o Salvador. É Cristo. Eles não estão atrás de estrela, das constelações. Eles querem ver o menino Jesus. Mas Herodes descobriu que o menino era um rei. E ele não queria dividir o trono dele com ninguém. E ele manda matar todos os meninos. Mas lindamente, a profecia de Miqueias, capítulo 5, é cumprida na pessoa de Cristo. Quando ele vai para o Egito, até a morte. Olha que isso é incrível. O nosso Senhor, encarnado, a primeira experiência do seu nascimento é de sofrimento. Você acabou de passar por um câncer, por uma perda. É normal, irmãos, amém? Sofrer é normal. O Filho de Deus, assim que nasceu, não ficou num palácio para ganhar aplauso. Não, irmãos. Se você viu Cristo, foi salvo por Cristo, na pessoa de Cristo, qual é o nosso quião? O sofrimento te aguarda. Bem-vindo aos que sofrem, amém? Já nasceu o menino, foge com ele. É assim, irmãos. É assim. Então temos o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Depois que ele volta, vão para Nazaré, criam ele. E de repente Jesus, num hiato de anos, fica sumido. O que é? Cadê aquela criança? De repente aparece um homem perfeito dentro do Jordão. João Batista olhou e vê aquele homem ao encontro dele. Que o ministério de João estava em plena atividade. E vem Jesus. E quando João viu, João Batista falou: você está vindo aqui? Queriam impedir de ser batizado. É estranho, né? Olha, perseguição. Daqui a pouco vem João querer impedir Jesus de ser batizado. E ele diz para o primo dele, João Batista é primo de Jesus, e ele diz: eu aqui preciso ser batizado por você. Jesus usa uma expressão linda. Deixa que se cumpra. É um cumprimento. Mas ele usa uma expressão, adíquia no grego, ele diz assim: é para que se cumpra a justiça do Pai em mim. O Pai tem que ser cumprido em todo o seu propósito. Na minha pessoa não é que precise ser batizado, não é que você tem que ser batizado, é porque agora, através do batismo de Jesus, todos nós somos justificados e colocados nele, assim como ele foi sepultado, nós o que fomos? Sepultados. Assim como ele foi imergido, nós fomos imergidos. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Assim como ele ascendeu aos céus, nós ascendemos. Romanos 6, 4 a 5. E Jesus entrou. E a cena é linda, irmãos. E temos a anunciação da grande doutrina da Trindade. De repente, o céu se abriu.
Amém, irmãos? No batismo de Jesus, a justiça do Pai sendo declarada nele. O céu se abriu e o Pai falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O prazer de Deus não está nem na igreja, nem nos irmãos que reúnem na igreja, nem no que nós fazemos ou deixamos de fazer. O prazer do Pai é o Filho. Você quer agradar Deus? Quer satisfazer o coração de Deus? Fica no Filho. Mora no Filho, habita no Filho, ama o Filho, se entrega para o Filho. Viva nele. O nosso lugar é no Filho, é na pessoa de Jesus. E o céu abriu e falou: este é meu Filho amado em quem eu tenho o meu prazer, a voz do Pai. A primeira pessoa da Trindade. E de repente veio uma pomba em forma corpórea, pousou sobre ele. Biblicamente é a pessoa do Espírito Santo. E no meio do Jordão, Filho de Deus, a pessoa do Filho que se encarnou. Então temos o Pai com sua voz, a pomba tipificando o Espírito e o Filho. Foi isso que aconteceu com a gente. Cremos, fomos batizados, temos a voz do Pai agora, quando o Pai olha para a gente e fala: vocês em Cristo são os meus prazeres. O meu deleite agora é a Patrícia. Meu deleite agora é o Isaías. Meu desejo agora é a Esther. Nós somos o desejo de Deus, irmãos. E recebemos o Espírito. O Espírito mora em nós, o Espírito nos enche, o Espírito nos plenifica. Mas depois do batismo, Jesus é levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha o quadro: encarnação, sofrimento, batismo e a tentação. Esse é o nosso quadro. E o capítulo 5, você tem o Senhor iniciando publicamente seu ministério e seu ensino. E lindamente o Senhor, ele sobe para o monte, no capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximando-lhe os seus discípulos, começou Jesus a ensiná-los. Que lindo, né, irmãos? Encarnação, sofrimento, batismo, tentação e ensinamento. Então, completo, irmão. Se você está em Cristo, você tem tudo isso. Tem a vida de Cristo em você, os sofrimentos cristãos em você. Você passa pelo mesmo aspecto. Toda essa natureza agora opera em nós e Jesus começa o seu sermão repreendendo, criticando, atacando as pessoas. Ele começa usando a palavra: vocês são felizes. Irmãos, o melhor sermão, a melhor mensagem é aquela que Jesus inicia dizendo: felizes são os que têm um espírito vazio. Primeira coisa, espírito vazio. Na linguagem de Tim Keller, é uma alma leve. Já viu que, às vezes, a gente, com tudo de Cristo, na pessoa de Cristo, em Jesus Cristo, a gente carregamos fardos, peso. Parece que a vida cristã é um negócio que a gente não tem alegria. E o chamado de Jesus é: vocês precisam desfrutar da felicidade que há em mim. Mas tem que se esvaziar. Tem que ser pobre de espírito. Às vezes nós somos cheios porque a gente não desfruta de Cristo em nós. Do mistério que é Cristo. Que a gente está entulhado de sabedoria, conhecimento, um monte de coisa.
Cristo não tem espaço. Parece que Cristo não está ali. Em vez de a gente desfrutar da felicidade que há nele, a gente vive aquela vida de altos e baixos. Mas o convite de Jesus é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é Basileia, reino. O que é reino? Basileia no grego é domínio, governo. É um estado em que existe alguém sobre a vida daqueles súditos que são colocados e internalizados por aquele que governa no seu trono. Mas como? Há tão pouco reino na nossa vida. Se não tem reino, não tem Macários, felicidade. Não tem bem-aventurança, e Jesus continua: bem-aventurado os mansos. Tem nem mansidão, a gente briga por tudo. Te acha que tudo é nosso depois de crente. Jesus está nos chamando que o caminho da felicidade é: seja manso, porque tem uma promessa de herança, você vai herdar a terra, amém, irmão? Se Deus vai te dar essa terra restaurada no milênio, por 1000 anos, para governar sobre as nações. Para que você está brigando? A gente briga por tudo, briga com o vizinho, briga com o irmão da igreja, na comunhão. Irmãos, vamos ser bem-aventurados, felizes. Quem quer desfrutar da felicidade em Cristo, amém? Somos chamados a viver nele. E o Senhor continua: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Que a gente não tem fome, nem sede. Que a gente não desfruta da felicidade que é em Deus. Eu amo uma frase de John Piper, que ele diz que Deus é mais feliz em nós, mais glorificado em nós, quando nossa satisfação é Ele. Se você não tem fome dEle, sede dEle, quer a presença dEle, a vida que há nele, você tem uma vida vazia, incompleta, sem satisfação, porque a vida feliz é a fome em Cristo, é a sede dele. Mas a gente fica igual os filhos de Israel. Depois que saiu do Egito, a provisão está ali, a fome suprida, a sede saciada. E o que vem à cabeça dos israelitas: se tivesse a cebola, o pepino, o alho, era grande. Do céu só caiu uma coisa para matar a fome, era um pãozinho de mel. Quem gosta de pão de mel, amém? Gostoso, eu amo pão de mel. Tem lá? Hoje eu vou dormir na casa do irmão Paulo. Se tiver pão de mel, é o que sacia a fome, é o pão do céu. João 6, Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Quer saciar sua fome? Desfruta de Cristo. Mergulhe nele, desfrute dele, coma e beba de Jesus. Tenha sede também no deserto. Ele falou: é só falar, Moisés. Fala lá: oi, rocha, tem água aí? E a gente fica gritando com Cristo: quando que isso vai ser resolvido? E Moisés falava, e a rocha vertia a água. João 7 falou assim, lindamente, versículo 37, depois da festa de Pentecoste, Jesus olhou para a multidão sedenta. Estavam na religião, festejando, com as coisas sagradas, com
as coisas de Deus, mas sem Deus. Triste, irmãos. É uma experiência em buscar saciar sua sede, até substituindo Cristo por coisas. Não é a sua casa que vai satisfazer. Não é a faculdade, Esté, que você vai fazer, vocês jovens. Isso é só um caminhar. Mas o que satisfaz a nossa alma, Jesus falou, aquele que tem sede. Imagina os judeus. Esse judeu aí é estranho. Nós estamos aqui quase um ano festejando em Pentecostes. E agora ele vem dizer que a gente está vazio, porque sede é saciada, irmãos. É como fruir do Espírito. É quando o Espírito te enche, inunda seu ser. Nada mais te preenche, seu filho não te preenche. Seus bens não te preenche. Sexo não te preenche. Dinheiro não te preenche. Carro não te preenche. Obra de Deus não te preenche, irmãos na cidade não te preenche, porque sua meta é, como Jesus falou, aquele que crê em mim do seu interior, é uma coisa de dentro, que o mundo por fora está acabando. É câncer, é perda, é fracasso, não tem casa boa, não tem nada, mais do interior flui Cristo, Jesus para todo lado. É Jesus para todo lado. Para onde você vai dar Cristo? Cristo no trabalho, Cristo em casa, Cristo na faculdade, Cristo no estacionamento. É igual a irmã, eu falei, eita, homem de Cristo. Eu falei, nem dorme. Eu não aguentei, eu falei, eu pedi arrego, vou dormir. É muitos Cristo, irmão. Homem para falar de Cristo. Aí derrubou a Joana, só sobrou a mulher. Eu falei, eita! Porque é isso, Jesus falou, tem que ter fome e sede de justiça. Ele continua, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se se encheu do pão da vida e da água da vida, agora você pode alcançar misericórdia. Misericórdia alcançada, como Lamentações 3:23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas elas se renovam a cada manhã. Misericórdia, não é que você acordou e falou, Senhor, agora eu vou ler minha Bíblia. Não. E depois eu vou orar. E vou reunir. Não, irmão. A misericórdia que te acorda. Oi, Paulo. Aí você acorda, né? Igual um passarinho preocupado. Alma frita. E a misericórdia fala, eu quero a sua presença comigo. Presença de Deus, irmãos. E Jesus continua. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem quer ver Deus, amém? Tem que ter coração limpo. Coração, biblicamente, é as 3 partes do espírito humano e uma parte da alma vivente. É a consciência, a comunhão, a intuição e a mente da alma. Jesus fala de coração no sentido em que a vida cristã não começa aqui. Esse livro não é para aqui. Esse livro bota a mão no seu coração, cardíaco, que bate no peito. Também não é esse aí, não. Peguei vocês. É o coração psicológico. No grego é cardia. É onde está a consciência regenerada pelo Espírito Santo de Deus, que agora habita em seu interior, iluminando a sua consciência. Aquelas obras mortas acabaram. E também penetra a sua intuição, aquela área do discernimento que Deus te dá diariamente para você seguir a vontade dEle, os prazeres dEle, o desejo dEle, o propósito eterno dEle. Deus vai te guiando através do seu coração. Por isso que Paulo diz em Romanos 10, a palavra está perto de ti, na sua boca e
no seu, a palavra tem que descer para o ecárdia, o coração. Na tua boca e no seu coração. E Paulo diz, a palavra da fé que pregamos. Bem-aventurado, quer ser feliz? Tem um coração regenerado, consciência iluminada, intuição iluminada. Aí gera comunhão do coração. Coração feliz é coração que encontra Deus todo instante. Dirigindo o carro, lavando a louça. Igual o irmão Lawrence. Já ouviu falar do irmão Lawrence? O Atmani cita muito ele. O irmão Lawrence, num seu livro maravilhoso chamado A Prática da Presença de Deus. Ele era um homem que trabalhava numa cozinha, com muitos pratos, e caía prato para lá, e todas as pessoas que entravam ali, vinha uma coisa diferente na vida do irmão Lawrence. Era que ele vivia sempre na presença de Deus. Irmãos, a comunhão é para você manter e viver sempre na presença de Deus. Ah, mas isso me tira da presença de Deus. Não, é mentira. A alma é que te engana. A mente da alma é que te engana. Mas a comunhão do coração, com a consciência, a intuição regenerada, não deixa o inimigo enganá-lo. Nada pode tirar a comunhão de Deus no seu coração. Se fixa nela, se mantenha nela, faça dela prioridade. Como que eu posso ter comunhão com Deus? Primeiro Jesus fala, examinando as Escrituras. Examinando as Escrituras, nós vamos às Escrituras, mas o perigo não é simplesmente ir às Escrituras. Todo mundo, eu estou lendo a Bíblia, esses 365 anos, com aquele do Robert McCain, aquele grande servo do Senhor. Mas eu não vou às Escrituras para examiná-la. Jesus falou, mas vocês não querem vir a mim para receber vida. E as Escrituras é para encontrar Cristo. Cristo em Gênesis, Cristo em Êxodo, Cristo em Números, Cristo em Levítico, Cristo em Deuteronômio, Cristo no Pentateuco, Cristo no profeta menor, Cristo no profeta maior, Cristo nos livros poéticos, é Cristo no profeta maior, Cristo no profeta menor, Cristo nos evangelhos, Cristo nas epístolas, é Cristo no último livro do Apocalipse, é Cristo e Cristo. Não tem lugar para coisas fora de Cristo, irmãos. Vai na Bíblia para ver Ele, encontrá-lo nas entrelinhas. E faz depois da Bíblia seu manual de oração. Melhor forma de orar. Eu não vou nem entrar na oração do Pai Nosso. Está tão gostoso o caminho da felicidade. Nós vamos ficar no caminho da felicidade. E é claro, o impedimento para a comunhão é a mente da alma, que está no coração. Por que eu não consigo entender a palavra quando leio, orar a palavra? É porque a nossa mente, irmãos, precisa ser colocada no espírito. Paulo diz, a mente posta na carne é morte. O que Paulo quer dizer? É que às vezes a gente tem um desfrute de Cristo, a palavra de Cristo, a oração em Cristo, mas a gente fica divagando. Mas coloca a sua alma, a mente da alma, numa disposição que Paulo diz que, mas o que é colocado no espírito, o penhor, o pendor, é para a vida, amém? João 10:10, Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abunde a sua mente da alma de Jesus. Enche o seu ser dele, da pessoa dele, o seu coração. Eu estou falando do coração. O problema hoje da igreja é o coração. Não é que a gente não tem reunião, que a gente não tem comunhão, que a gente não se encontra, que a gente não adora. É que o nosso coração às vezes não está ali.
Está o nosso corpo, nossa roupa, nossa Bíblia, as cadeiras do local, está o quadro, está tudo e o nosso coração está lá fora. Irmãos, peça que o Senhor ilumine os olhos do seu coração nessa noite. Isso Paulo orou pelos Efésios, tendo os olhos do coração iluminado. Acho que essa era, irmão, que mais a igreja necessita de iluminação espiritual para discernir, para entender o propósito, a vocação dela, a prioridade dela na terra, que não é fazer um entretenimento para agradar o mundo. A igreja é para ter um coração disposto ao Senhor, para que Deus, através dela, frua e alcança os homens. Diz que depois de pecar, Davi usa aquela famosa oração do Salmo 51, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração. O problema é o coração, irmãos. Davi pecou por causa do seu coração. Provérbios diz, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É o coração, é da onde flui. Flui isso tudo. Espírito quebrantado, alma chorosa, consolada, mansidão, fome e sede, misericórdia, sem um coração. Nada disso te leva para o caminho da felicidade. Nada disso. E Jesus continua dizendo, bem-aventurados pacificadores. Ai, irmãos. Vírgula. Porque esses serão chamados filhos de Deus. O que é um filho de Deus? João 1,12 diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Receber Jesus é crer em Jesus, na sua obra vicária, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão, é tudo em Jesus, em Cristo. Sua pessoa e a sua obra, isso define quem somos. Quem somos? Aqui diz, somos o quê? Filhos de Deus. O que é um filho de Deus? É aquele que recebeu o Espírito Santo no seu coração, na regeneração, na consciência, na intuição, na comunhão, na mente da alma. Agora, essa filiação começa a transbordar do seu ser. Você era uma criatura velha, antiga, ranzinza, chata, ninguém gostava de você. Depois que você vira filho de Deus, você vira um pacificador. Acabou a briga na família, amém? Ninguém briga mais. Não tem cara feia, gênio forte acaba. Você quer paz, você é igual Netanyahu. Bandeira branca, 4 dias. E toma-lhe bomba nos palestinos. Te falar, irmãos, a filiação é um processo que começa com um novo nascimento, passa pela santificação e vai terminar na glorificação. Então, o aspecto de pacificação está nesse intervalo entre a regeneração até a glória, amém? E em trancos e barrancos, vai e vem, a gente vai pedindo perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz o Senhor orou por nós. Estevão, quando estava sendo apedrejado, usou a mesma oração do Senhor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nesse período em que a gente precisa ter paz, mas a gente não consegue. É uma guerra para quem vai se sentar na cadeira. É uma luta no primeiro lugar da universidade. Estuda, 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 estuda. Aí ninguém estudou e passa em primeiro lugar. Aí começa a guerra, a soberba, a angústia, a agrúria, e o coração fica frito. Mas eu vou te dizer, você não deixa de ser filho de Deus, amém? O processo de santificação é longo. Tem uns que estão aí com 80 anos na santificação.
e briga e desbriga e pede perdão. Mas está aqui que sermos felizes no processo de crescimento, de filiação. Dia a dia a gente vai experimentando isso, irmãos. E Jesus nos convida e diz assim: bem-aventurado os perseguidos, a felicidade cristã é a perseguição. Incrível, né? Não é que a gente não quer ter paz com o trocador de ônibus, é que ele é chato. A vizinha, a gente não faz nada com ela, hein? Daqui a pouco nos ofende. Mas está aqui, irmãos, os pacificadores vão encontrar o caminho da felicidade através da perseguição. Você quer? Quer ser perseguido sem ofender? Quer ser humilhado sem fazer ofensa? Então vou te dar agora a dica: abrace a cruz, amém? Fica ali na cruz em paz. Que a paz começa com a justiça. Romanos 5:1. Paulo diz: sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz. A justiça imputada de Cristo na cruz traz paz ao nosso coração. E Jesus, esse aqui é o primeiro ensinamento. Imagina o resto, hein? Jesus, ele fala: você quer ser feliz? Pá. Imagina os discípulos: meu Deus, que felicidade é essa? Isso é só perda. O caminho cristão é esse. E Jesus continua dizendo: porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Olha agora, mentindo. Já passou por isso? A infâmia. Estou passando direto no Rio. É infâmia, é mentira. É o Fábio Falcão. Eu nunca vi eles. Mas está aqui, a mentira existe. E a gente sabe quem é o pai da mentira. Existe um ser por trás desse espírito mentiroso. Então não fique aflito quando mentirem sobre nós. Aquela reunião lá é uma coisa da cabeça do Paulo e da Patrícia. Deixa mentir, a gente já sabe quem são o pai deles. Vou fazer igual, irmão. Não fala, não. Não fala. Não vou falar, irmão. É o diabo. É ele. Mentindo, disserem todo mal contra nós. Aí Jesus fala, não é incrível, né? Perseguição, mentira, calúnia, ataque. Escreve até carta contra a gente. Carta, e-mail, faz declaração na internet. Aí Jesus nos convida a assumir logo de vez o caminho da alegria na cruz. Amém? Regozijai-vos e se alegrai-vos de forma mais plena, porque grande é a recompensa que eu tenho para vocês. A felicidade no final tem galardão. Aleluia! Não é casa na praia, não, irmão. Não é o carrão com ar-condicionado, não. É bom. Eu estou amando. E a irmã fala: bota bem forte, ó irmã. Aí os outros falam: diminui, pai. E eu estou ali no meu espírito, aumenta, Senhor. Até com ar eu transpiro. Mas a alegria que nós temos é o galardão, é a recompensa futura, é o céu, é as bodas do Cordeiro, é a Nova Jerusalém, é a cidade que Abraão esperava, cujo fundamento e arquitetura dela foi construída por Deus, que era o seu arquiteto. Amém, irmãos? Tem uma cidade nos aguardando. Tem um lugar para nós não cantamos. Existe um lugar que não é aqui. Parece o céu, né? Tá bom. Jesus continua. Ele diz: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós.
Tem nada novo debaixo do céu, como Salomão diz. Mesma coisa, Paulinho. Mesma coisa, irmão. Mas aqui está o caminho da felicidade. Bem-aventurado, esvazie o espírito. Bem-aventurado, mantenha o espírito de mansidão. Bem-aventurado, tenha fome, sede de justiça. Bem-aventurado, use misericórdia, alcance misericórdia. Bem-aventurado, limpa o coração. Bem-aventurado, seja pacificador. Bem-aventurado, abrace a perseguição, o sofrimento, o câncer, a perda, a malícia dos homens. E ele diz: bem-aventurado quando você for perseguido, mentirem contra você, você vai ter galardão. Diante disso, ele expõe a religião. Não imitem eles, oram errado, tudo que faz é contrário. E numa próxima vez, que eu não vou levar mais um ano, nós vamos entrar no encargo de fato, que é a oração do Pai Nosso. O tema seria a paternidade de Deus, mas não deu. O Espírito nos conduziu por outro lado, para entendermos o caminho da felicidade. Não é felicidade porque a conta bancária tem dinheiro. É porque assim como Jesus, depois que se encarnou, recebeu o Espírito Santo, ele passa por perseguição, ele é batizado, a Trindade confirma o seu ministério e o início de seu ministério, e a tentação vem, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Irmãos, tem desertos que quem colocou você foi Deus. Não é o diabo não, irmãos. Deserto de Jesus, quem levou foi a terceira pessoa da Trindade. Então está em Cristo, ter Cristo, viver Cristo, a vida é Cristo, é viver todas essas verdades sobre a pessoa do Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. O Senhor nos conduza. Amém. O nosso coração abrace o caminho da felicidade. Que as coisas nem sempre são boas, né, irmão? Mas o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar um galardão. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Louvamos a Ti pela Tua graciosa pessoa. Como precisamos aprender através dos evangelhos. Como o evangelho é completo, pleno, e nele encontramos a história da nossa vida. O Senhor veio como homem, também somos homens, Senhor. E assim como o Senhor, também recebemos a aprovação do Pai, do Espírito Santo, e temos Cristo em nós. Também te louvamos, Senhor, porque o Senhor também, através da pessoa do Espírito, foi conduzido ao deserto para passar por tentações, e às vezes passamos por tantas situações e nos esquecemos que foi o seu Espírito quem conduziu Jesus para aquele lugar de tribulação, de tentação, mas no final o Senhor enviou seus anjos para o servir. Obrigado, Senhor, que no final vemos a sua mão nos guiando, vemos as suas grandiosas mãos nos guiando e não entendemos que o câncer passou por aqui e nós ainda estamos aqui te glorificando. Que perdemos bens, mas ainda estamos aqui dando glória ao seu nome. Por isso nos conduz os irmãos na Vila do Sol ao caminho da felicidade. Que eles desfrutem da felicidade em Deus. Que o Senhor é tudo que eles precisam. É tudo que precisamos. Não precisamos de uma nova casa, um novo carro. Se o Senhor nos der, nós te glorificaremos, Senhor. Mas se o Senhor também não nos der, também diremos obrigado, Senhor Jesus. Mas nós queremos ser felizes na sua pessoa. Por isso nos mostra que a nossa felicidade é o Senhor. Não são as coisas que recebemos das suas mãos, mas é a sua pessoa em nós, a sua vida em nós, a vida eterna que nos foi dada. Por isso continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.